Olá, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Gederson Freitas e hoje, 3 de maio, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. 5G coloca segurança de APIs sob foco, diz especialista. Crescem processos por violação de dados a empresas nos Estados Unidos. E em comunicado, Veeam esclarece ataque ransomware em servidores. E eu começo com essa notícia que fala: 5G coloca segurança de APIs sob o foco, diz especialista. As redes 5G vão estabelecer uma nova arquitetura de rede que utiliza recursos nativos de nuvem, rede definida por software e virtualização de funções de rede, o que vai dar margem para o surgimento de uma miríade de novos serviços e novas experiências aos usuários. Mas, juntamente com as inovações, aparecerão também mais desafios à segurança cibernética. A avaliação é de Carlos Cunha, gerente de vendas para Service Providers da F5 Brasil, para quem a segurança das redes 5G terá muitas frentes de batalha. E uma das mais críticas é a proteção de APIs, que trocam dados entre as aplicações que compõem o core da rede 5G, observa Carlos Cunha, gerente de vendas. Ele lembra que o consórcio Open Gateway, anunciado no Mobile World Congress em 2023, ocorrido em fevereiro em Barcelona, colocou sob os holofotes essa questão. Segundo Cunha, as operadoras estão empenhadas em construir sua infraestrutura 5G já desenhada para esse novo modelo, e a iniciativa Open Gateway deverá estabelecer as melhores práticas para o desenvolvimento de APIs padronizadas que possibilitam acesso às redes. O executivo explica que criminosos digitais violam as APIs utilizando diversas estratégias, como alteração de valores e parâmetros, manipulação de volumes de acessos de modo a inviabilizar os negócios e se passar de forma fraudulenta por usuários legítimos que pagam pelo consumo de APIs. Ele vê hoje outra grande preocupação das operadoras em relação à segurança da rede 5G. Ao contrário do que acontecia nas gerações anteriores, 3G e 4G, que possuíam uma arquitetura de core centralizada, agora é necessário estender as proteções contra ataques a toda a topologia de rede, incluindo os sites de edge computing e as muitas nuvens que constituem a rede 5G. São ambientes profundamente diferentes entre si e que demandam muitos esforços de gestão. Levantamento realizado pela F5 ao longo do segundo semestre de 2021 com líderes de 68 grandes operadoras de telecom, incluindo executivos de 4 provedoras brasileiras, retrata os principais desafios a serem enfrentados por esse setor. Todas as empresas envolvidas no estudo contam com mais de 10 mil colaboradores. 88% do universo pesquisado ou já implementou ou planeja implementar sites de computação de borda. 71% dos entrevistados ou já utilizam ou planejam utilizar soluções de segurança para APIs. O edge computing significa uma enorme expansão da superfície de ataque. Sem os devidos cuidados com a segurança digital, ataques podem ter um impacto direto sobre a qualidade da experiência oferecida pela operadora, gerando uma instabilidade no serviço 5G que podem afetar a economia como um todo. Uma forma de enfrentar esse desafio é utilizar soluções que constroem uma camada de abstração entre todas as redes, cloud, edge computing, etc., sejam públicas, privadas ou híbridas. A partir de um ponto único, o gestor do ambiente conseguirá visibilidade e controle sobre todas as instâncias da rede 5G, realizando desde ações de segurança a mudanças de workload, cobrança, etc. Para Cunha, essas novas frentes de batalha estão sendo analisadas e abordadas pelos times das operadoras de telecom. Ou seja, há um longo caminho ainda pela frente até que se chegue à conclusão realmente como isso deve ser tratado, como deve ser endereçado. O fato é que, como a matéria bem trouxe, aumenta, pelo menos na arquitetura atual, de forma substancial o risco, porque aumenta exponencialmente também a superfície de ataque. Então, esses são pontos importantes e que esperamos sejam endereçados no curto espaço de tempo. Crescem processos por violação de dados a empresas dos Estados Unidos. Ações judiciais
movidas contra empresas que sofrem violação de dados estão se tornando cada vez mais comuns nos Estados Unidos, sendo que os processos têm sido movidos mesmo nos casos em que o número de pessoas afetadas é menor, segundo o escritório de advocacia norte-americano Baker Hostetler. A Baker Hostetler publicou na semana passada seu relatório de resposta a incidentes de segurança de dados 2023, com base em dados coletados de mais de 1.100 incidentes de segurança cibernética investigados pelo escritório no ano passado. O relatório mostra que 45% dos incidentes foram invasões de rede, seguidas por comprometimento de e-mail comercial, 30%, e divulgação inadvertida de dados, 12%. Após o acesso inicial, as ações mais comuns foram implantação de ransomware, 28%, roubo de dados, 24%, acesso a e-mail, 21%, e instalação de malware, 13%. Os dados coletados mostram que as vítimas de ransomware que pagaram resgate em 2022 desembolsaram mais na comparação com 2021. Ao todo foram pagos mais de 8 milhões de dólares em 2022, na comparação com 5,5 milhões de dólares no ano anterior. O valor médio do resgate pago no ano passado foi de aproximadamente 600 mil dólares, contra 511 em 2021. O custo das investigações forenses também aumentou. Para as 20 maiores invasões de rede, o custo médio subiu 24%, de 445 mil dólares em 2021 para 550 em 2022. Além de maiores demandas de resgate e aumento dos custos forenses, a Baker Hostetler descobriu que uma porcentagem maior de incidentes em que a organização afetada notificou indivíduos sobre uma violação de dados resultou em pelo menos um processo judicial. Especificamente, os números aumentaram de 4 ações judiciais relativas a 394 incidentes em 2018 para 42 ações judiciais movidas para 494 incidentes no ano passado. 4 das ações movidas no ano passado foram por resposta a incidentes em que menos de 1.000 pessoas foram afetadas, e 14 ações foram movidas sobre incidentes que atingiram entre 1.000 e 100 mil pessoas. Outra categoria de processos que também aumentou foram as ações coletivas relacionadas à privacidade. A Baker Hostetler contabilizou mais de 50 ações judiciais movidas desde agosto de 2022 contra sistemas hospitalares que supostamente compartilhavam identidades de pacientes e atividades online por meio de ferramentas de análise de site de terceiros sem o conhecimento e consentimento do usuário. O escritório de advocacia diz que atualmente está defendendo mais de 200 ações judiciais relacionadas à privacidade ou segurança de dados. O relatório da Baker Hostetler também analisa as tendências de resposta a incidentes técnicas de agentes de ameaças, tendências com foco em setores e áreas específicas, leis estaduais de privacidade e coleta de dados, ativos digitais e privacidade e segurança de dados transacionais. Por que eu trouxe essa matéria, galera? Um ponto que é importante de ser observado é que as leis, e nos Estados Unidos isso diz muito mais respeito a questões estaduais, né? Cada estado acaba definindo como vai tratar, pelo menos esse aspecto de privacidade. Mas a verdade é que o tema é relativamente novo por lá, assim como é aqui. A gente fala que a LGPD já tem alguns anos, mas as estruturas ainda estão sendo criadas, definidas, muita questão ainda básica, ou melhor, estruturante, ainda está sendo definida, ainda está sendo criada. Então, é um tema, sim, relativamente novo por aqui. Se olharmos friamente para os números, quantidade de ações, multas já aplicadas, nós temos dados que mostram que são poucas, né, que ainda são questões muito incipientes. Mas matérias como essa e outras, né, se pegarmos, por exemplo, a GDPR, que é mais antiga, e inclusive foi a base para a construção da LGPD, mostra que ano contra ano, não só as estruturas vão ficando mais sólidas, como as pessoas vão ficando mais conscientes dos seus direitos e com base nisso começam a ter mais ações, que é o que a matéria diz.
claramente, né, se a gente comparar os números de ano contra ano, os processos por violação de dados nos Estados Unidos têm crescido. Então, essa é uma tendência que futuramente deverá ser observada também por aqui. Então, é muito importante, e aqui eu fecho o parêntese e passamos para outra matéria, que tenhamos claro que a aderência à Lei Geral de Proteção de Dados ela é uma questão extremamente importante. As empresas que não observarem isso poderão ter grandes dores de cabeça com ações, né, movidas por usuários, movidas pelos titulares dos dados. Então, ainda há tempo, né, para aquelas empresas, para aquelas instituições que ainda não buscaram aderência, que acelerem seus movimentos e que o busquem fazer o quanto antes. E na última matéria de hoje, em comunicado, Viam esclarece ataque ransomware em servidores. Na tarde do dia 2, a Viam esclareceu as informações sobre um ataque cibernético de um grupo de cybercriminosos conhecido como FinSet, que teria comprometido os serviços Viam Backup Replication. Segundo o posicionamento enviado à Security Report, a companhia explicou que, em meados de fevereiro, um pesquisador de segurança identificou e relatou uma vulnerabilidade no Viam Backup and Replication, VBR, com uma pontuação do CVSS de 7,5 em 10, ou seja, alta gravidade, como parte do programa. A vulnerabilidade pôde permitir que um usuário não autenticado operando dentro do perímetro de rede da infraestrutura de backup solicite credenciais criptografadas que, subsequentemente, podem levar ao acesso aos hosts de infraestrutura de backup, explica a nota. Após tomar conhecimento da vulnerabilidade, a Viam desenvolveu um patch para mitigar o problema, além de comunicar diretamente os clientes. Um Knowledge Base Article foi publicado detalhando o problema e lançamos um patch que permitirá aos clientes mitigar imediatamente a vulnerabilidade, reforçou. Vejam, é claro, houve um ataque de ransomware ali nos servidores, houve indisponibilidade de parte dos serviços e, obviamente, talvez, né, outros impactos tenham acontecido. Essa matéria e outras do passado não deixam claro ainda, né, a proporção do incidente, se houve e quais dados foram vazados, ou se basicamente o incidente de ransomware trouxe apenas indisponibilidade de parte dos serviços ou de parte da infraestrutura. Isso não está claro. O mais importante é mostrar que, primeiro, os ataques de ransomware continuam acontecendo. Na matéria anterior, ficou claro que os impactos têm sido maiores para as empresas, embora, quando a gente busca números absolutos, há uma pequena queda na quantidade de incidentes se compararmos 2021 com 2022. Mas, se a gente olhar os impactos e custo desses ataques, eles aumentaram. O que isso significa? Significa dizer que esses ataques estão gerando resultados, pelo menos para os criminosos, mais vantajosos. Por isso, eles focam em vítimas específicas, fazem ataques direcionados, ataques mais elaborados, levam mais tempo justamente para tentar ao máximo exfiltrar dados e conseguir diferentes formas de extorquir as vítimas. Então é isso que tem acontecido. Houve um aumento, pelo menos nos Estados Unidos, não há um estudo ainda claro de todas as regiões, mas de pagamento, né, por parte das vítimas dessas extorsões. Então, infelizmente, nesse sentido, enquanto não houver um regulamento, uma lei, algo que iniba as pessoas, os clientes, as empresas de pagarem por essas tentativas de extorsão, talvez isso ainda se repita, talvez isso ainda piore. O grande problema é que ao pagar por esses golpes, né, não há nenhuma garantia de que os dados e o serviço vai ser plenamente restabelecido,
Tampouco que os dados não serão vazados e, pior do que isso, né, acaba financiando o crime. Então, para mim, duas coisas me parecem ser urgentes. A primeira delas é entender que sim, esse ataque ainda causa muita dor, então é preciso ter uma estratégia muito clara para proteção, resposta, detecção e resposta a esse tipo de incidente, em primeiro lugar. E em segundo lugar, que os países precisam definir o que as empresas e instituições, órgãos públicos, podem ou não fazer frente a esse tipo de ataque. E, na medida do possível, inibir, né, que os pagamentos sejam realizados para não financiar ainda mais os criminosos. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima!